Fala galera do Hipertrofiando Cast, estamos começando aqui mais um episódio com uma mulher especial, Josi. Estamos aqui com ela, que é profissional de educação física, formada em enfermagem, mãe, tá? E esbanja aí um corpo belíssimo e um lifestyle que toda mulher deseja, né, Josi? Fala aí, Márcio, um pouquinho. É isso aí, Josi. A gente, tem você como um exemplo, assim, de profissional, trabalho, e aí a gente quer ouvir sua história hoje aqui, né? A gente quer conhecer um pouquinho de Josi, né? A Josi professora, a Josi que já foi atleta, a Josi mãe, pra vocês se espelharem, né? Muita gente fica, principalmente mulheres hoje, fica reclamando, não tenho tempo, cuido da minha filha, cuido do meu filho, não consigo ir pra academia, não consigo manter uma rotina saudável. Então hoje vamos falar um pouquinho sobre rotina, lifestyle, dieta, treino, atleta e falar um pouquinho sobre você, né, Josi? Fala um pouco, começa aí, conta sua história do começo. Tem quanto tempo, hein? Olha, tem 39 minutos, acho que passou 1 minuto essa entrada. Eu tô achando que vai ser melhor falar assim, pergunta que eu respondo. Porque pra ser mais interessante. Porque senão o currículo então, aqui vai ser... Vamos lá, como é que você começou a enfermagem quando? Como é que porque quando você começou a enfermagem, você já treinava, né? Na verdade, você treina há quanto tempo? Vamos lá, acho que é a primeira pergunta. Treino desde os 19 anos de idade, né? Não tem muito tempo de treino, porque eu sou de uma época, assim, um tanto conservadora, né? Meus pais de interior, e meu pai era muito contra mulheres, assim, praticar atividade física. Uhum. Então, eu fiz karatê, foi meu primeiro esporte, e na passagem de faixa, meu pai disse que eu não ia mais. Por quê? Porque ele acreditava que eu tinha que estar em casa, ajudando minha mãe, ou então que eu tinha que estar estudando. Aquela visão, né? Aquela visão, né? Então, assim, eu peguei essa fase de transição. Então, ele era extremamente conservador, né? Então, eu saí de casa pra jogar bola na rua e tal. Lembro que minha mãe, ela comprava uma revista chamada Viva Mais. Gente, eu vou revelar a minha idade com essas histórias. Vocês estão me comprometendo. Antes de falar a minha idade, eu já estou sendo comprometida. Então, tinha uma revista chamada Viva Mais. Minha mãe comprava pra ver o horóscopo. Ainda lembro. Só que nas últimas páginas tinha exercícios para se fazer em casa. E eu me trancava no quarto e fazia. Então, usava cabo de vassoura, quilinho de arroz, né? Aí, quando eu fui mais ou menos 10, 11 anos de idade, aí meu pai acordava para caminhar. Eu digo, a estratégia vai ser acordar e caminhar com ele. Então, acordava, assistia Telecurso 2000. Telecurso 2000. Assistia Professor Pascoal na TV Cultura para esperar ele sair para caminhar. Aí eu ia caminhar com ele. Porque, assim, de fato, eu sempre gostei muito de exercício físico, né? Então, a musculação, ela veio surgir um tempo depois, né? Quando, de fato, eu comecei a ter uma certa liberdade, que foi quando eu casei e separei, porque dentro do meu contexto familiar, meu pai achava realmente o esporte uma coisa bem fora do contexto, para uma mulher. Pra uma mulher fazer. Perfeito. E vale salientar que antigamente era isso, né? Até porque eu acho que não tinha também muita academia, não sei, você pode até me ajudar aí, Márcio, você é um pouco mais velho que eu, né? Porra, eu tenho só idade, eu tenho idade pra ser pai de Diogo. Brincadeira. Você é da época do balão mágico? Mas eu acho que é assim, até porque não tinha muitas mulheres na academia, porque era muito homem. Enfim. Eu comecei a treinar, em 96. 96 eu comecei a ir pra academia, treinar, tinha 94. 16 anos, né? Por volta de 16 anos ali. E realmente, o meio de academia era frequentado por homens mesmo. Era naquela época dos provisionados, né? Nem era regulamentada a profissão, né? E aí eu treinava numa academia, eu morava em Recife, treinava numa academia, em Olinda, na verdade, na época. E eu treinava numa academia lá de bairro, assim, e, cara, era difícil você ver uma menina, assim, treinando, né? Era difícil mesmo. E quando eu cheguei, assim, na academia, a aceitação também, você via que, de fato, os homens treinavam mais, né? E eram poucas mulheres na academia. Sim. Sempre eram poucas mulheres praticando atividade. E uma das minhas maiores incentivadoras foi minha tia. Que minha tia gostava muito de treinar e falava, eu queria muito ir pra academia. Aí eu casei, porque olha só como surgiu. Na época, eu casei, eu tava com 15 para 16 anos de idade, quando eu casei. Porque, naquela época machista, bem conservadora, eu tinha tido minha primeira relação sexual com meu ex-marido. E eu tive que casar. Caramba!
Não, e acaba que... Era algo assim, bem de interior mesmo. Eu e tive no que casar interior, mesmo. acho que acontece muito também das meninas casarem jovens pra justamente sair daquela criação ali muito, né, cravada do pai, ali muito restrita, muito rígida, pra de repente dizer assim, não, vou me casar. Hoje eu vou seguir porque às vezes vida, se pegar um cara igual o pai, aí não só vai mudar de casa, né? Foi mal mas hoje em dia evoluiu muito e tá evoluindo muito demais. rápido as crianças com a tecnologia, né? Hoje ou você abre a vida para o seu filho e orienta da forma que você de fato acha coerente, ou ele vai na internet e vai criar os seus próprios conceitos, porque assim, a gente já corre o risco que isso aconteça mesmo a gente orientando. Imagina a gente se orientar, né? A minha base de formação, ela foi escola militar. Então eu estudei em escola militar até a 5ª série. Era a hora que eu aproveitava para esporte, porque era dentro das disciplinas regulamentares. Nas escolas, né? Então, militares. assim, devo muito à escola militar, disciplina, a organização, assim, a ideia de praticar atividade física como algo parte da rotina, de fato é algo do militarismo. Assim, eu herdei um pouco, foi uma base muito forte para mim. Diogo sabe, eu fui fuzileiro naval 3 anos e eu sou filho de militar, né? Meu pai é da Marinha. Eu já aposentado, mas isso é fato. E eu fui criado no esporte também porque, justamente, o militarismo ali, meu pai, vamos lá. Você segue uma linha da disciplina, né? Depois que você aprende, você quer botar isso aí em tudo. Em tudo, exato. E, Josi, aí pegando essa parte um pouquinho do que você começou, eu lembro que você é formado em enfermagem. Isso. E na época que você se formou e trabalhou em enfermagem, você já esbanjava e já falava sobre rotina saudável. Eu lembro que você dava dica de alimentos, né? Até de fitoterápicos, né? Alguns remédios que você... Como você tem essa formação, você entende também. Quando foi o start que você disse, eu vou para a educação física? O que foi que aconteceu? Como é que levou? Como é que foi essa sua época da enfermagem? E conciliar essa sua rotina e essa transição. Nessa época da enfermagem, você já era atleta? Já era atleta de fisiculturismo? Já tinha começado antes? Explica um pouquinho pra gente. Vamos lá. Na época que eu comecei a faculdade de enfermagem, eu já praticava musculação. E já era chamada para competir. Tipo, o pessoal na academia falava, você era o Abraão, que era uma academia no centro, já era a minha segunda academia. Ele falava, nossa, você tem um corpo bacana, dava pra você competir. Só que eu não conhecia o fisiculturismo. Sim. Eu imaginava que eu ia ficar masculinizada, eu imaginava que ia sair fora de um padrão, e eu dizia, não quero isso pra mim, não. Só que aí eu comecei como curiosa a estudar o fisiculturismo na época que eu fazia faculdade. Então as coisas foram acontecendo de forma casadas, né? Aí me divorciei, né? Porque eu cheguei a casar na frente do juiz ali, porque mexeu com minha filha. Então, cheguei aí com um ano depois eu me divorciei, né? Porque era uma relação abusiva também, né? E o padrão, a gente percebe que o padrão se repete em algumas coisas, a gente fala já. Aí, fui para a faculdade de enfermagem e decidi me aventurar no esporte. De início foi uma aventura, né? Então, eu competi primeiro, acho que foi foi pela Napa, a minha primeira competição. Foi ali do lado da rodoviária. Bota umas fotos suas aí, José, pra mim. Você lembra do lado da rodoviária, foi esse aqui. Sim. Esse aqui. Então, essa aí foi uma competição... Gente, isso aí foi só batata e frango mesmo, viu? Assim, mas você já tinha uma genética boa, a sua genética já se destacava, né? Então, assim, foi uma das minhas primeiras competições, essa daí. A primeira não tenho foto não, porque na época ainda era revelação. Minha nossa. Ei, filme, você né? respeita os mais velhos, porque você mais velho, é o mais novo aqui, você com respeita. certeza, estou a postos aí. Aí me chamaram e disse, era a época Ritmos, o nome da academia que eu treinava, eu disse, eu vou. Aí fui, gostei, comecei a estudar o esporte como curiosa mesmo, né? E fazendo a faculdade. Isso da faculdade de enfermagem? Na faculdade de enfermagem. Aí fui me preparando, cada vez mais me condicionando. Aí surgiu uma proposta de um treinador, na época, que era o Gil, que era casado com a Meire, Gil Dantas. Sim. Aí, Josi, vamos treinar, não sei o que, olha, eu vi você competindo, acho que você tem um shape bacana pra competição e tal, vamos. Eu disse, vamos, eu quero, vou, né? Só que era muito difícil conciliar na época, porque eu trabalhava 2 hospitais, então tinha dia que eu saía de 36 horas pra treinar, né? Nossa senhora. Então, eu saía 36 horas de plantão e treinava. Aí, como é que eu fazia alimentação? Porque era 3 em 3 horas, na época que o fisiculturismo nasceu, que surgiu na minha vida, era algo ainda bem amador. Então, o frango era na água sem sal,
era só batata doce. Então, o que eu fazia? Enrolava no papelzinho de alumínio e o intervalo entre uma coisa e outra ia no banheiro, na gerência de enfermagem, comia e voltava pro plantão. Pra então, não catabolizar, né? Não podia catabolizar. Eu fazia como se fossem umas barrinhas, né? Sim. E na época eu andava de ônibus, né? Então, era a bolsa do plantão, a bolsa do treino e a bolsa das marmitas. E me surgiu uma pergunta. Você teve muito preconceito em relação a isso? Você praticar o esporte? Porque hoje em dia se tem menos, porque o ambiente que a gente vive, a galera já pratica isso. Mas eu lembro que um tempo atrás, você chegar num canto e abrir sua marmita com batata doce, ovo ou frango, as pessoas começavam a se recriminar. Não, vai comer aí qualquer coisa. E ainda é, viu, Diego? É porque ainda a gente tá na nossa bolha, então, entendeu? A nossa as bolha pessoas a gente não consegue ver, mas não consegue ainda ver, existe ainda é. isso. Assim, você acredita que esse preconceito não era o que me impactava na época? Porque assim, a profissão de enfermagem, ela já sofre bastante preconceito, porque tem um histórico, o contexto histórico da profissão, enfim, ele já gera um contexto de preconceito, que era lá a Florence Nightingale, que ia na guerra da Crimeia, que foi onde surgiu a enfermagem. Então a Florence ia lá com a lâmpadazinha, prestar cuidados aos soldados, e acabavam que essas enfermeiras e essas pessoas que acompanhavam a Florence acabavam se envolvendo com os soldados, né? Porque era um ambiente ali. Sim. E criou-se um contexto, uma imagem distorcida da profissional. Aí você imagine, chega Josi Rocha, sarada, numa profissão como enfermagem, que tinha seus preconceitos. Então, o preconceito maior não era a marmita. Minha gerente, Márcia, ela odiava quando eu abria minha marmita, que ela estava na sala. Falava, mulher, parece que você abriu algo podre aqui. Vai comer isso aí lá longe, quando eu abria a marmita, né? E eu criei essa estratégia do rolinho, porque pra não incomodava menos e não ficava o cheiro da marmita abrindo, né? E o preconceito, para mim, o pior nesse processo era exatamente o de achar que uma mulher com um físico mais sarado, ela estava ali não porque ela era competente, não porque ela tinha conhecimento técnico-científico, não porque ela era capacitada, mas porque provavelmente ela se relacionou com alguém, porque alguém quer pegar, porque ela usou o corpo dela para aquilo. É incrível como a nossa sociedade, ainda hoje, e na época eu sentia muito, falava assim, a mulher que tem um corpo bonito não tem um cérebro. A que tem um cérebro tem que ser gordinha, magrinha, não pode se cuidar. É como se... o estereótipo. Criam estereótipos para pessoas, né? Então, assim, esse pra mim era o pior preconceito que existia, né? O da marmita não, eu achava até engraçado, assim. Quem quisesse ficar perto de mim, que ficasse. A minha marmita era aquela, eu tinha que cumprir, sempre muito disciplinada no esporte, né? Tanto que foram quase 6 anos competindo sem parar. Sempre levei muito a sério o esporte. E, infelizmente, no Brasil, a gente não consegue viver só do esporte, mas eu não tenho dúvidas que com disciplina eu teria evoluído uma carreira perfeito. muito longe, boa. né? Você já tinha esse corpo aí, né? Se tivesse continuado mesmo e ia se destacar bastante, até porque era não só no início aqui, mas no Brasil. Não, acho que nessa época não tinha, né? Também não cheguei a pegar essa parte do fisiculturismo, conheço hoje, né? Mas dá pra ver que tá crescendo agora o esporte. Ele era bem amador, era muito amador. Então, assim, eu lembro quando a Alex dos Anjos veio pra cá, o Alex e o Eugênio, que é o treinador do Alex, eles vieram pra cá, eles me chamaram no dia dessa competição. Vai ter uma foto aí. Eugênio, acho que era presidente da NABA, era do Brasil? Era, né? No Brasil. Ele me chamou, essa daí já foi no fitness, deixa eu ver. Ele me chamou e falou assim, isso aí foi em Campo Redondo, uma das minhas primeiras... Essa aqui. O Eugênio me chamou e falou assim, olha, você tem um futuro no esporte. E os dois me chamaram. Tanto que até hoje eu sou amiga do Alex, né? E assim, fala, você tem um futuro no esporte, o seu shape lembra muito da Sol Menegin, que na época competia, não compete mais. E eu digo, não, eu quero isso pra mim. Então, já tinha uma linha de cintura muito boa. Aqui era Toned, na NABA era Toned 1, Toned 2. Aí Figure, então aí era pela Toned. Então tinha poses compulsórias, tinha apresentação Toned era a individual. Categoria que você competia Na NABA. Que era o quê? Como é que é? Explica um pouquinho pra gente. É um padrão wellness, porém uma wellness meio que figure. Era uma que é meio puxada época. mais pra ser um pouco mais forte na parte superior. Isso, é como se fosse uma woman's physique, porém um pouquinho menor. Entendi. Mais completa, né? Mais cheia. Completa. Só que nessa época aqui, era um shape bem mais slim, bem menorzinho. Sim. Para o amador, tava começando. Tanto que eu cheguei a ser campeã brasileira pela NABA. Pela NABA eu fui brasileira.
E todos os campeonatos da NABA que eu participei, os estaduais, eu ganhei na época, porque de fato tinha um destaque, mas eu levava muito a sério. Não tinha recursos, né? Porque eu estava começando, poucos patrocinadores, mas as coisas foram acontecendo, né? Então a enfermagem e o esporte foi bem paralelo. Sempre andaram juntos. Sempre foi seu lifestyle. Sempre. Estilo de vida. E o start foi, assim, de fato, a vivência no esporte. A vivência na prática de atividade física, de exercício físico, foi o que fez me decidir trilhar o caminho na educação física. Foi nesse processo. Aí você disse, vou começar a educação física. Vou começar. Porque eu amo que eu venho fazendo. Já tinha experiência, né, de treinar. Você sempre treinou pesado, Júlio? Sempre. Eu não consigo, assim... Na verdade, eu não sinto... Até hoje eu vejo ela treinando. Eu digo, meu amigo, não é todo mundo não, que mantém um padrão que ela tem, né? Hoje. Porque eu gosto do processo. Se você chegasse assim pra mim e falasse, se eu lhe desse uma pílula e você ficasse com o corpo assim, eu não queria. Estar ali é um momento importante pra mim. Porque o que eu vivi lá se traduzia muitas vezes na minha vida, de forma direta. Né? Nessa época do fisiculturismo, quando ele surgiu, eu estava saindo da minha primeira relação abusiva. E foi como se fosse um refúgio, onde eu fui me tornando cada vez mais forte à medida que os meus treinos ficavam mais fortes. À medida que eu conseguia seguir uma disciplina de dieta, eu conseguia literalmente dizer não para muita coisa de uma forma muito enfática. E a musculação foi que ajudou você nesse processo? 100%. Musculação, viu? Eu 100%. aprendi muita coisa também com a musculação. Não o ferro molda. O processo é importante. O ferro molda. Às vezes a gente quer chegar lá, mas existe um caminho a seguir. E se você não curtir esse caminho... Porque se, na verdade, você chegar é tão rápido. Você chegou e agora? Agora, o processo, cara, é onde você aprende mais. Pronto, eu tô indo tô no terceiro ano de doutorado. E tipo assim... Eu lembro quando eu entrei, o que aconteceu de lá para cá, o que vem acontecendo, publicação de artigo, não sei o que, colaboração de artigo de colegas, e você vai, coleta de dados, não sei o que. E existe um processo ali, né, num caminho que lá na frente, quando eu receber o título de doutor, vai ser só a consolidação daquilo que eu vivi todo esse tempo. Então, você chegar em cima de um palco, numa preparação só dessa... Só mostrar é o que eu... Mostrar... Tipo assim, a ponta do iceberg, mas tipo, o que tu fez para chegar até aqui é realmente o que faz sentido, o que faz a gente vibrar, né? Porque ali é só você, ali é você mostrar para as outras pessoas. Nessa época aqui, eu lembro que uma vez eu fui ao Natal Shopping e não tava aqui, eu já tava num shape bem mais evoluído, né? Eu já tinha ganhado estadual aqui, o fisiculturismo já tava ficando mais profissionalizado. E eu cheguei lá no Natal Shopping e escutei assim, menina, aquilo é um travesti? Então assim, e muita gente entrava no meu Instagram pra falar assim, que coisa feia, parece um travesti. E eu dizia, gente, tipo assim, se isso me feria, isso não me feria. Porque eu achava tão medíocre, algo tão pequeno, tão assim, fútil, que eu dizia, meu Deus, coitada. É de uma pequeninez de alma tão grande que eu não conseguia assim, me sentir ofendida. Eu dizia, caramba, então travesti tá bem, eu sou um travesti mesmo, tá tranquilo. É porque às vezes eu acho que a pessoa que assim, não conhece, não entende. Não era ofensa pra mim, não era. Né? Em respeito aos travestis do nosso Brasil, nunca foi uma ofensa pra mim ser comparada a eles. Né? Então, muita gente julga você, mas não entende o processo, porque é mais fácil você julgar, dizer que é fácil do que você tentar fazer. Aí a justificativa para você não fazer é você dizer que o outro só faz por aquilo, que aquilo é feio. Isso. É o que eu escuto todo dia, os caras vivem falando que eu tomo bomba. Meu Deus do céu. Ninguém veio treinando. O que você faz? Fazendo a dieta. Ninguém veio fazendo cardio. Aí bota só a culpa no todo santo dia, cardio, né? Toma 40 bomba. minutos. Não toma bomba, ele injeta. É diferente. São vias de administração diferentes. Existe a via oral, via injetável. Agora tá se ligou na pegada aí, né? Ninguém sabia, né? Você não toma, você injeta. Mas aí, agora vamos entrar... a categoria que você competia aí já era o wellness? Chegou a competir na wellness? Nesse aqui é NABA. NABA não tinha não wellness. Tinha, não né? tem wellness. Mas wellness tem é alguma FBB. foto sua aí que você competiu? Tem sim. Tem como ser? Porque aí eu quero saber a opinião. A gente viu Mudança do padrão? Não. A gente viu agora... Aqui foi o Arnold Classic
Explica um pouquinho sobre essa categoria, que você já foi, você arbitra também, já arbitrou, né? Foi convidada pra... Já arbitrei 2 campeonatos hoje pela MPC. Então a Josi é referência e entende disso pra estar falando principalmente dessa categoria aí, né, Josi? Explica um pouquinho pra gente. O padrão wellness, ele tem mudado com o tempo, né? Então, assim, na verdade, o fisiculturismo, os padrões, eles vão mudando, né? Eles vão ficando, eu digo assim, eles passam por um processo de refinamento. Por exemplo, nessa época aqui, quando você olha hoje, você coloca uma wellness hoje do lado dessa foto. Na época que eu subi aqui, eu subi com a Angela Borges também. A Angela Borges era minha amiga do Facebook, a gente ainda se falava no Facebook. Então, assim, nessa época aqui, o wellness não podia ter muito volume. Ela era um pouco maior que a biquíni, assim, dadas as proporções. Né? E a gente fala que é a linha de triângulo. Então, a harmonia, triângulo em cima, triângulo embaixo. Então, são as duas pontas dos triângulos se encontram e formam uma harmonia entre tronco e membros inferiores. A Woman's Physique, ela é o contrário. Ela é um triângulo apenas voltado para cima, ou seja, ela é larga em cima, tanto que tem aquela pose da Woman's Physique bem conhecida, e com as pernas menores, glúteo menor, né? A biquíni também são o encontro de 2 triângulos, porém numa proporção menor em relação ao wellness. Agora, dúvida minha. Aí você vai, né, pra a do Arnold agora, que ganhou... O Arnold de Ohio. É gigante a menina, né? Agora sim, ela tava mais pra Woman's Physique do que pra wellness. O que é que você tem a dizer do resultado de Angela Borges? Ali eu acredito que foi uma questão muito particular. Eu teria ficado muito decepcionada se eu fosse a Angela Borges, porque eu acredito que ela ficou, o Brasil, o mundo ficou. Porque assim, você ela passa por uma preparação, você passa por uma preparação, só sabe quem vive o processo. Você competir uma vez no fisiculturismo é uma aventura. Você competir por anos é um processo gigantesco. Né? Tem gente que compete só uma vez e não vai mais, não consegue shapear mais. Diz, eu não vou tentar, não quero passar por isso de novo, né? Porque só sabe o processo quem passa. Enquanto um atleta de alta performance, de endurance, ele vai se condicionando e no dia ele só vai treinar de forma específica para o desporto, o fisiculturismo não. O processo dele é todo antes. Não, e você conhece um fisiculturista, onde ele entra, você conhece. Café. Diego já sabe. Café com cheiro de mulher. Então. Opa, primeiro pra ela, por favor, né? Pronto, aí. O dela primeiro, Márcio. Eu já ia pegar aqui, meu amigo. Café viciado em café. Então, posso sentir esse cheiro, né? Aquele campeonato ali foi... Da agora. De Ângela. Foi absurdo. Aquilo ali foi um absurdo. Aquilo ali foi quase que um estupro no fisiculturismo. Moral. Porque assim, foi sem comentários. Quando você olha a foto das duas e compara... E quando você coloca aquela menina, ela me lembra de um campeonato que tivemos aqui na IFBB, uma grande atleta, Michele, na época. Michele tinha corpo de Woman's Physique e levou o wellness. O que acontece nos bastidores do fisiculturismo? Não estou dizendo que hoje se aplica a algumas federações, não estou citando nomes, mas quem viveu o processo sabe que o que acontece nos bastidores muitas vezes são interesses pessoais. Pessoais que envolvem marca, pessoais que envolvem patrocínios, pessoais... Isso em qualquer esporte, né? O único esporte que muitas vezes não tem como haver muito isso é, por exemplo, no UFC, quando você nocauteia, quando você... A gente tem que fazer. É incontestável, né? É incontestável. Agora, quando você deixa ali para que eles definam... E outra, né? Isso pesa. E eu acho que, assim, o fisiculturismo... Claro que em cada esporte... É o ar competitivo de você estar ali competindo com os outros. Quem chegar primeiro vai ganhar. Quem bater primeiro vai ganhar. No fisiculturismo, você sobe para ser julgado não só pelos árbitros, mas todo mundo que tá de fora olha e diz, caramba, esse shape... Você é julgado no processo inteiro. Você é julgado você dentro da faculdade, não vê você é julgado na academia. O que o cara passou pra estar ali em cima. Às vezes... Claro, beleza, é o esporte, fisiculturismo, você vai ser comparado com os outros. Mas quando você olha para a evolução de cada um atleta que tá ali, é que você vê o quão árduo foi e o que o cara sofreu para assim, chegar lá. Tinha um colega meu de trabalho na enfermagem que ele falava assim: tu ganha o que com isso? Tu ganha o quê? Porque tu tá aí comendo marmita, não come uma pizza com a gente, passa a noite acordada no plantão, porque eu dava plantão noturno para no outro dia treinar. Né? Então, às vezes eu chegava tocada assim do treino, eu falava, faça de conta que eu dormi, me treine como é para treinar.
Me treino como é pra treinar. Tomava uma cafeína, então ia lá. E assim, quem me conhece, assim, graças a Deus, eu tenho uma relação de respeito hoje com todas as pessoas que me treinaram, né? Porque eu fazia o que era proposto. Nunca teve ai, né? Então, sempre levei muito a sério. E ele falava isso, eu falava, me responda aí. O que você leva, o que você ganha bebendo a noite inteira, vomitando de manhã, de ressaca, sem condições para trabalhar? Perfeito. Não, mas eu não ganho nada, mas eu me divirto. Eu disse, por que você acha que eu não me divirto no que eu faço? Então assim, mas é isso mesmo. É isso mesmo. É uma visão assim, as pessoas querem, elas projetam a vida delas em você. Perfeito. Então assim, caramba, que fútil. É fútil pra você, amigo. Mas pro outro. É fútil pra você. Eu escuto assim, Márcio, tu... É fútil pra você. Perfeito. E Márcio, tu passa o dia em cima de uma bike. Ela bicho, falou... Eu curto pedalar. Eu me sinto diariamente. Hoje, tipo, né? Treinando, estudando, dando aula. Os caras dizem, caramba, você não dorme? Final de semana tem que fazer... Cara... Eu acho bom. Diogo tá comprometido com a evolução eu dele. Eu acho bom, mano. Final de semana tem que segurar a dieta, tem que fazer, tem que chegar. E a vibe, e comer, né? Agora 300 gramas de macarrão. Aí você chega e faz só assim, vamos fazer o seguinte, respeita. Vive a tua vida, que eu vivo a minha vida do jeito que eu fico feliz e pronto, cada um é o que é. Né? É igual uma mulher, eu digo muito assim, as pessoas elas não têm empatia com aquilo que vão falar. Elas só pensam em si mesmo, né? Na projeção delas. Aí... uma mulher tá no processo de emagrecimento. Enquanto ela não tá no processo de emagrecimento, ela é gordinha, menina, olha como tá descuidada, olha como não sei o que, quando ela começa o processo, tá bitolada agora. Tá bitolada agora. Vixe Maria, agora virou a louca da academia. Tá chata, aí quando né? você fica forte, tá virando homem, tá tomando bomba. Então, o parâmetro das pessoas não pode ser o seu parâmetro. Acho que cada pessoa tem o seu parâmetro para entender que aquilo tá bom, que aquilo é bom para ela e que ela tá feliz. E é isso que eu vejo. A gente mede a gente quer medir a vida dos outros com a nossa régua. Com a nossa régua, perfeito. Com a nossa régua. E eu vejo que, cara, tem muita gente que se sente bem quando eu entro na academia para dar aula, que eu vejo as pessoas treinando, sorrindo, brincando. Esse cara, ela tá feliz aqui. Então não tem pra que outra pessoa tá dizendo que tá isso, tá aquilo, não sei o quê. Não. E às vezes um aluno, algumas pessoas que você não tem até tanto contato, por a gente estar o dia a dia na academia, você vê conversas e experiências que a pessoa diz que a musculação mudou a vida da pessoa. Pra ela estar ali, mudou o ambiente que ela que ela habitava ali. E não tá na musculação. E isso é fantástico, mas né? Isso muda e transforma vidas. Isso só acontece para as pessoas que entendem que musculação não é só agachar, levantar, flexionar e levantar peso. E esse processo de entendimento só acontece para quem tem essa percepção. Quem acha que tá ali é fútil, quem acha que estética é fútil, muitas vezes por uma questão mais pessoal de não conseguir do que propriamente de achar fútil mesmo, esse processo não acontece. Não acontece. Eu tenho certeza que se a pessoa pudesse ter um corpo melhor, um corpo mais bonito, porque isso se reflete no saudável também. A gente falando de equilíbrio, né? A pessoa que treina, come direitinho, não foge muito da dieta, tem um cuidado com o sono, não tá em festa, não exagera na bebida. Quando você vai vendo essa pessoa, ela começa a transferir isso para partes da vida dela que vão influenciar. Às vezes, se você fazer uma repetição, 2 repetições a mais, isso vai reflete no teu trabalho. De repente, um esforçozinho a mais para estudar, né? Um esforço a mais para você, de repente, conquistar algo que você quer. E a musculação, ela é como se fosse uma academia, uma academia, literalmente, terapia. Né? Uma terapia e uma academia que é uma coisa que faz você fortalecer outros aspectos da sua vida. E a gente vê muito. Eu tenho um menino de 15 anos que eu treino, que, tipo, o menino é outro. Com 14 ele era uma criança, tipo, retraída, né? Calada, tal. Hoje o menino, tipo, super comunicativo, autoconfiante, sabe? Posta, às vezes no Instagram eu vejo ele posta foto assim do contraindo tríceps, não sei o que, tipo, é outro menino. E a mãe dele faz, Márcio, eu não tenho noção do impacto que a academia, que o seu trabalho fez na vida do meu filho. Você imagine o seguinte: se as pessoas não se importassem, eu digo, estética só é ruim quando ela adoece. Quando você tem um quadro de dismorfia muscular,
quando você tem um quadro de anorexia, ou seja, gera uma compulsão, como você tem o caso daquele Ken humano, que é muitas cirurgias plásticas por um padrão que nem ele sabe qual é. E isso sim, estética é negativo. Se a estética fosse negativa, você como mulher que vai assistir esse podcast, você como homem, não se preocuparia na hora de comprar uma roupa se ficou magra, você simplesmente vestiria e saía. A partir do momento que você se preocupa em colocar uma cinta para caber no vestido, a partir do momento que você se preocupa com o corte de uma blusa para deixar sua cintura mais fina, é porque você queria sua cintura mais fina. É porque você queria o seu corpo mais magro. Então, a maneira de você se auto-sabotar e falar assim, eu não me importo com estética, mas eu quero uma roupa que me deixe magra. Porque eu não consigo isso. Gente, e assim, não conseguir isso, não é que é fácil, o processo de emagrecimento não é fácil, mas você tem que entender, se você não consegue sozinho, busque ajuda. Busque ajuda. Porque senão você adoece o corpo e adoece a mente. Obesidade é uma doença. As pessoas estão romantizando o ganho de peso. As pessoas romantizam. Eu fiz uma lipo, tô magra. Não, você está sem gordura no tecido mais superficial. A sua gordura visceral todo... provavelmente ainda está aí, porque você não tirou, você não limpou seu fígado, você não limpou seu coração. Então você não é saudável, você só está esteticamente. E digo mais, as mulheres que fazem... Em busca de um padrão que a sociedade impõe. As mulheres que fazem normalmente lipoaspiração ali, né? O tecido adiposo ele expande para outras áreas. Você vê o braço mais cheio, você vê outras... Você vê... É porque você continua alimentando a célula de gordura. Porque a célula de gordura ela é latente. Por isso que a gente fala assim, efeito sanfona. A célula de gordura, o adipócito, ele é um tecido latente. Então, assim, ele murcha, mas ele tá ali com você. Quando você estimula, né? Quando você não tem uma alimentação, você não tem uma prática... Você começa a estimular esse adipócito, aí ele ganha volume, ele começa a aumentar, mas a sua célula tá ali. Aí você tira da barriga, mas você tem adipócito aqui ainda, você tem tecido gorduroso aqui ainda, você vai alimentar as células que você tem. Esse adiposo vai ser pra lá, vai Essa questão, Márcio, você falou da musculação, ela é tão real que foi publicado recentemente um estudo sobre, na área da neurociência. O que ele fala? Ele fala o seguinte, que muitas vezes, muitas vezes não, ele afirma que a postura do corpo ela é responsável por produção de certos hormônios. O que foi que eles fizeram? Eles pegaram um grupo de estudo A e um B. O grupo de estudo A, eles tinham uma postura prostrada, aquela postura de cabeça baixa, aquela postura que o corpo, se o corpo fala quando a gente morre, para o legista, né? Você imagina para a gente que é vivo, o corpo fala. Né? Então ele lá, e foi feita uma coleta de saliva, e foi feita algumas coletas que dosavam alguns hormônios como cortisol, como testosterona, e o que foi percebido a partir daí? Tudo baixo. Tudo baixo. Né? Então assim, quando eles fizeram essa coleta no outro público, que anda com a cabeça assim, que tem aquela sensação de empoderamento, que tem uma postura, o conceito de postura hoje ele é um pouco relativo, mas que tem uma postura mais empoderada, mais cabeça para cima, era um padrão hormonal totalmente diferente do outro grupo. E isso influencia, né? Isso influencia na vida das pessoas. Se você for ver uma pessoa que é mais introvertida hoje, ela não é animada para sair, para treinar. Então, consequentemente, ela não tem hábitos saudáveis, né? E eu vi até um médico falando, você me fez lembrar um vídeo que eu assisti de um médico falando sobre testosterona. Claro que a gente não vai romantizar isso aqui. Mas é um hormônio que faz com que você aumente a libido, qualidade de vida, saúde, que você fique mais animado. Então, se você não tem isso no seu corpo, consequentemente, sua vida não vai estar nada boa, E vamos pensar no seguinte, nós vivemos num ciclo vicioso. A indústria alimentícia te adoece e a indústria farmacêutica te cura. Então, a gente adoece e tem a cura. Adoece e tem a cura. Então, a indústria alimentícia, olha, 0 açúcar. Quando você vai lá, tem maltodextrina, frutose, ciclamato. Tem um monte de açúcares naquele alimento. Fala, mas é para diabético. Aí você fala, como que é cheio de açúcar? Porém, a indústria farmacêutica já pensou, tá aqui, ó, uma metformina, uma glibenclamida, tá aqui, tome que seu problema vai estar resolvido, porque é mais fácil resolver o problema com o comprimidinho. Aí diabetes, a remissão da diabetes mellitus. Hoje se utiliza low carb e inclusive terapia, TRT, terapia de reposição de testosterona para remissão de diabetes. Por que não se fala isso? Porque se eu uso uma testosterona para tratar muita coisa,
Pra que eu vou usar uma testosterona pra tratar muita coisa? Se eu posso usar 6, 10 E vender comprimidos mais, e vender isso. mais. E continuar falando, olha, a indústria farmacêutica tá aqui, ela cura. Pode continuar comendo desse jeito que a gente tem a solução pra você em um comprimidinho. E eu vou ser bem sincero, por aí mesmo. hoje existem vários médicos com pensamentos retrógrados que não fazem TRT ou reposição de testosterona porque, sei lá, tem algum pensamento que, não vai dar certo isso daqui, porque hoje em dia eu já vi até estudos, fui para um curso lá em Maceió com Paulo Musi, Tiago Homena, onde ele apresentou esse estudo falando do uso da nandrolona em idosos, né? Sim. E a gente já falou até isso aqui no podcast. Idosos, ele tem um índice de sarcopenia gigantesco, ele vai descendo, né? Baixa testosterona, perde massa muscular, isso não é funcional para o idoso. Então, se eu dou alguma coisa que melhore a saúde e qualidade de vida dele, por que não dá, né? Eu acho que Porque ainda é mais tem... fácil ter aquele idoso adoecido, porque ele tem uma caixinha lá com 30 comprimidos, do Que que eu tem fazer que uma tomar reposição todo de testosterona que vai resolver metade dos problemas E dele. essas a pessoas que têm polifarmácia esse no idoso é... E essas pessoas que têm esse pensamento limitam essa capacidade de isso expandir, né? Mas a gente vai quebrar esse tabu aí. Vamos quebrar esse tabu. No próximo a gente traz um médico para falar um pouquinho aqui, disso se aí. você olhar aqui nessa foto aqui, isso aqui é o fisiculturismo bem amador, certo? Aquele era, de fato, bem amador. Nesse caso aqui, eu já estava mais próximo, assim, distante do padrão de hoje, que era um volume muito grande. Eu lembro que o árbitro da IFBB, nessa época, chegou para mim e fez, você tá totalmente fora do padrão. Se Tá muito você grande. melhorar, você vai pro brasileiro. Tá Se muito você grande melhorar, aí, no caso, ou não? Tava muito grande. grande, né? Tava muito grande, né? Eles têm muito volume pra categoria wellness. E para membro superior, eu daria, se fosse só olhar assim, dividir o meu corpo em membro superior e inferior, eu daria uma Woman's Physique top. Fácil ali. Meu latíssimo, Sua genética pra... membro Você tem superior, Muito meu receptores no superior ali. meu volume, meu treino de volume de superior, ele é bem inferior, baixo, né? porque se eu colocar um volume alto, eu fico... Isso é coisas que gigante, fica né? atenta aí pra mulher. Eu acho que foi nessa época aí que eu fiz o curso de arbitragem e a gente tava lá fazendo a prova, né, de arbitragem, e acho que foi nesse... Josi, Acho que foi aqui, nesse, eu lembro do seu cabelo curto e tal, acho que foi nessa época aí, 2015, 2016 mais ou menos. o que é que mudou aí durante essas fotos de sua preparação? Treino, dieta? O que foi que você mudou aí? Ou foi só consequência do seu estilo de vida de Foi um treinar? processo. Tudo isso aqui foi a consequência de um processo. Não houve processos diferentes. Houve um processo continuado. Assim como funciona na musculação, né? Então, se você faz a programação de volume de treino, você faz a programação de frequência, você trabalha as variáveis de treinamento. Então, isso aqui foi exatamente essa mudança. Claro que houve, nessa época aí, houve modulação hormonal, eu tive acompanhamento de endócrino, porque o que foi positivo para mim na época? Atleta, modéstia à parte, na época, aqui no estado, assim, que tinha essa persistente em competir, em estar sempre em evidência, eu fui um atleta de destaque na minha categoria, dentro da minha altura, né? Então, aqui no Arnold Classic, aconteceu um episódio aqui bem legal, que eu tava com um shape muito melhor um dia antes de subir. Aí aconteceu um episódio bem legal, mas que eu vou compartilhar com vocês. Mas, gente, fisiculturismo, assim, é um esporte um tanto... Como é que eu posso dizer? Ingrato, Um tanto ingrato. Ingrato mesmo. Porque você imagina o que aconteceu com a Ângela Borges, né? Então, assim, não estou desmerecendo a preparação da outra atleta. Com certeza ela passou por um processo. Mas o que a gente tá falando era de... Quando se diz assim, não, ficou em segundo lugar, é porque quem ficou em primeiro estava muito melhor. E não foi o que aconteceu ali. Nesse caso aqui, eu tinha acabado de voltar do Arnold. Essa aqui foi a seletiva para o Arnold. Esse aqui foi no Arnold. Esse aqui eu tinha acabado de voltar do Arnold. Esse aqui. Nesse campeonato aqui, nesse aqui aconteceu uma particularidade. Veja só. Vou dividir com vocês. Vocês imaginem que um fisiculturista, ele se prepara, faz um processo de hiperidratação, aí depois ele desidrata, né, e aumenta o carboidrato. Porque um mecanismo fisiológico de carboidrato, puxar a molécula de água para ser metabolizado, e acaba que puxa para dentro do músculo e dá esse aspecto seco, que é um processo bem fisiológico mesmo. A gente brinca muito, bomba de sódio e potássio, ciclo de Krebs, enfim. E o que aconteceu? Desse campeonato pra cá, eu não sabia que eu ia pro Arnold. Eu participei aqui, mas eu não sabia. Nessa época aqui, eu era atleta da Solaris. Eu representava a Labella Mafia aqui, eu recebia, e a Super Hot.
Então, eu tinha um reconhecimento muito bom. A Solaris era uma das maiores marcas do país. Então, eu viajava pela Solaris. E nessa época que eu gravei até uma minissérie, Omicron, que não foi a que é do Edson Soares, né? Trabalhava no Natal Center nessa época. Aí me preparei aqui, tava com um treinador, que era o Ricardo na época. Só que fisiculturista é meio impaciente. Eu era assim, se não me cobrassem o quanto eu achava que eu podia dar, eu ficava insatisfeito. Aí eu digo, não quero mais treinar, Ricardo. Agradeci o processo, mas de fato nossos horários não casavam mais, nossas ideias. Aí foi quando eu conheci o Ivan. Grande Ivan. Ivan passou por aqui um dia desses. Que eu tenho um carinho e um respeito grande por ele sabe disso. Até hoje, por ele, por André, pela família dele. E o que aconteceu aqui? Vamos para o Arnold, vamos. Comprei o biquíni em cima da hora. Tipo assim, era o biquíni que tinha. Comprei da Irla na época. Na época esse biquíni foi R$1.000. R$1.000 na época era muito dinheiro. Eu fui na Ecológica. R$1.000 ainda é dinheiro. Hoje nessa época aí. Eu fui na Ecológica ver um short de Men's Physique R$700. É isso mesmo. Eu achando que ia dar 100. É isso mesmo. Vai lá na costureira e manda fazer. Meu amigo. Aí beleza. É um esporte caro, né? Aí eu fui, comprei o biquíni, fui comprar joia, comprei sandália, tudo direitinho. Aí vamos embora. Aí a Ivan tinha alugado um apartamento no Rio, ele e a turma. Foi todo mundo para esse apartamento. Lucas Afonso tinha ido competir também. O outro atleta que agora eu não lembro o nome. A gente fomos todo mundo pro meu apartamento. No dia da competição, tava lá carbando, desidratada, pintei, fui pro salão, paguei maquiagem. Cheguei lá, encontrei Maurício Arruda, que já foi presidente da IFBB. Sim. Aí o Maurício, tudo bem, Jô, você tá aqui, porque eu e o Maurício já nos falávamos por rede social na época. Já se mostrou, acho que ele aqui no fim. Aí eu cheguei lá. Gosto de biomecânica. Sabe muito biomecânica. Aí eu tava lá, né? Aí beleza, aí fiz Maurício. Eu me arrumei andando pra um lado, aí vi Arnold, aí vi Jay Clutter, aí andando no Arnold, e cadê essas wellness que não chega ninguém? Deve estar tudo escondida pra ninguém ver o shape. Eu pensando, né? Aí eu cheguei pra Maurício, eu fiz, Maurício, ele fez, Josi, o que tu tá fazendo aqui, mulher? Aí eu fiz, Maurício, cadê as wellness? Ele fez, Josi, sua categoria é amanhã. Putz, já tinha acabado, todinha, já pra subir no palco. Ivan confundiu as datas. Cara, aí eu disse, caraca, não acredito. Nessa aqui. Aí eu disse, caramba, eu não acredito. Eu vou respirar, eu não posso me estressar. Cortisol vai subir, vou reter água. Passou um filme na minha cabeça da preparação dos patrocinadores, de passagem aérea, E eu, meu Deus, e agora? Aí falei com o Ivan, caramba, e agora? Vamos tentar segurar o shape. Ou seja, eu não tinha o que fazer, mas era só esperar. Gente, eu passei 48 horas chupando gelo, porque nem Ivan sabia na época como é que ele ia fazer pra segurar um shape 24 horas se eu já tava pintado e pra dormir, um medo de borrar tinta, de acontecer. Aí tava fazendo cardio, a gente chegou do Arnold, eu vi os meninos competirem, botei o roupão e só pensando, meu Deus, mas tudo bem. Eu pensando, mas tudo bem, eu vim só pela experiência, eu não me preparei pra esse campeonato. Tá tudo bem, eu tentando alinhar meus chakras. Amenizar, né? Aí beleza, quando foi no outro dia, aí Ivan fez, eu tenho uma notícia pra lhe dar. Eu disse, qual é? Ele fez sua categoria a última e o meu voo sai 4 horas antes. Você vai ter que ficar sozinha aqui. Aí eu disse, sozinha, Ivan, no Arnold Classic. Aí eu, caramba, e agora? O que eu vou fazer? Não tenho o que fazer, não. Aí fui pro backstage, aí fiquei lá. Aí ele pediu pro Marcelo e a Suimei darem uma força, que eles estavam lá competindo, a Suimei. Aí Marcelo me encheu de óleo nesse dia. Meu amigo, eu subi derretendo no palco. Porque ele passou óleo, Ivan disse, não passe óleo. Mas ele chegou, vem cá que eu vou passar óleo em vocês. Eles estavam com a atleta. Aí eu disse, caramba, eu vou... Ele deve saber o que tá fazendo, né? Sim. Aí ele foi lá, botou óleo, passou, eu comecei a derreter. Suando. Não tinha quem fizesse retoque e tinta, mas Deus sabe de tudo. Aí conheci o Pascoalo. Né? Pascoaloto, Gustavo Pascoaloto. Sabe quem é, né? Nutricionista, pronto. Aí o Gustavo fez, ô mulher, você tá aqui sozinha? Aí eu fiz, pois é, eu fui contar pra ele o que tinha acontecido. Ele fez, fica aqui com a gente, não sei o quê. A gente fez uma super amizade na época. Ele fez, olha, aí ele comentou do meu glúteo. Ele fez, as wellness que tem aqui, todas têm preenchimento. Não faça isso, que o seu glúteo é o único que tá natural aqui. E se você quiser, eu lhe preparo pro próximo campeonato. Acabou. Então você foi pra lá fazer essa amizade. Aí fui pra lá.
Aí fiz amizade com ele, né? Aí subi no palco derretendo ainda, porque ele tinha que dar atenção aos atletas dele, né? Eu tava só, não teve jeito. Subi mais nervosa, minhas pernas tremiam, eu sem apoio, procurando uma carinha conhecida. Resumindo, a categoria terminou muito tarde, eu perdi meu voo. No final tava eu no backstage comendo uma barra de chocolate, a Angela Borges passando. Eu, oi, Angela, tudo bem? Aí chegou o Guilherme, que era, não sei se vocês lembram, que era da Strong Fit. Gui, sim, que hoje é Gui Trainer, né? Isso, Gui. Aí Gui, Josi, mulher, o que aconteceu? Eu falando pra ele comendo chocolate, assim, meu Deus, eu tô aqui. É isso. Aí perdi o voo, tive que pagar a taxa de reembarque pra vir. Senhora. Foi. Tudo isso foi aconteceu. Aí depois dessa experiência você disse, não, então eu vou parar. Aí depois dessa experiência, eu voltei pra cá, aí competi, fiz parte desse campeonato aqui, que eu perdi nesse overall. Não sei como aí. Me senti Angela Borges. Não desrespeitando... acontecendo já. Não desrespeitando a atleta, eu tô falando de padrão de categoria, tenho muito carinho pela Diane, hoje a gente se fala por rede social. Ela não tá mais aqui, na época ela era casada com o Célio Ramos. E o presidente da arbitragem na época era Joaci, da FVB. E eu curiosa, né? Como toda atleta, Joaci. Passou por aqui também. Aí cheguei e fiz assim, Joaci, no outro dia eu fui lá. E aí, o que aconteceu? Porque assim, ele fez, seu cabelo não estava adequado e sua maquiagem pra categoria. Nossa, eu quase que chorei na época. Eu disse assim, é sério que você tá falando isso? O meu cabelo não tá adequado? E... Enfim, aí foi quando eu decidi sair da FVB, porque eu disse, não dá mais, não dá. É como se eu estivesse nadando contra as correntezas. E fui pro fitness. Aí no fitness eu ganhei o Miss Fitness RN. Tem umas fotos dela aí do fitness, acho que é a de branco, né? Aí eu fiz um processo de transição. Qual foi o processo de transição? Só deixar de fazer aqueles processos. Isso aqui foi o Fitness Brasil. Nessa época aqui, eu tinha ganhado o Garota Fitness Nordeste, que foi um evento realizado pelo Michel Cole, que é o dono da agência que a Juju Salimene faz parte, né, que é a Fitness Model. Aí eu fui pro Fitness Brasil, né? Foi em São Paulo esse evento. Nossa. Aí ganhei o Garota Fitness Nordeste, o Beleza Fitness RN, o Miss Fitness RN e decidi parar de competir de vez. E veio para educação física. E veio para educação física. Transformar vidas com toda a sua experiência, com todo o seu conteúdo que você passou aqui agora, porque não é todo mundo que sabe, né? E é isso aí, Márcio. Meu amigo, é uma história, viu, José? É uma história. E vender, eu digo muito, mais que vender estratégias de treino para mulher hoje, né? Eu vendo mudança de vida. Perfeito. Boa, de porque hábito, eu vivi né? isso. Isso, perfeito. Josi, tem consultoria online hoje? Fala um pouquinho aí. Tenho, trabalho com consultoria online, né? Minha carta presencial já está, graças a Deus, preenchida, né? Preenchida, né? Mas eu tô com consultoria online sim, é um trabalho diferenciado, né? Tentando aí. E é isso aí. Eu queria que você deixasse uma frase para as mulheres que estão nos assistindo, né? Na busca, seja de emagrecimento, de ganho de massa muscular, mas que tem as adversidades da vida, né? E que você passou por algumas delas. Então, deixa uma frase para motivar essa galera, para motivar esse público, né? E é isso aí. Josi Rocha aqui no Hipertrofiando, uma salva de palmas. Muito obrigado, Josi, de verdade, por ter vindo e dar essa aula de experiência de atleta e vida aí para essas pessoas que estão aqui hoje, não é isso? Eu não sei o que você, mulher, passa, o que você, como ser humano, tem passado, mas chega um momento na vida que a gente precisa se autoconhecer, se priorizar e declarar o amor por nós mesmos, né? Acho que um dos grandes ensinamentos que a gente escutou desde pequenininho é amar o próximo como a ti mesmo. E que esse mandamento, ele se aplique dentro das relações, que esse mandamento ele se aplique no seu autocuidado, que esse mandamento se aplique na sua vida. Porque só realmente quem vive o processo entende e decide se empoderar do que é a sua própria vida, consegue viver o processo de mudança e ser feliz com ele. Valeu, galera. É isso aí. É isso aí, pessoal. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Manda pra sua amiga esse podcast que foi top. Obrigada, galera, pela participação e pelo convite. A gente que agradece, Josi. Boa. Tamo junto. Valeu. É isso aí, Josi.